Sebastião. Cheguei, eu sou o Cadu Menezes e esse é o canal Corre Cadu. Hoje é feriado de São Sebastião e eu vim correr a corrida aqui, ó, do padroeiro da cidade, cara. Então acompanha aí depois da vinheta tudo que vai rolar. Já vai deixando o seu like porque hoje vai ser bom pra caramba. Sebastião, diante de tua imagem tão castigada e tão bela, penso na tua cidade, peço que olhes por ela. Bora, tá na hora? Então vamos lá. Largou, galera! Sebastião. Olha a Carol fazendo uma coisa rara. Correndo no Rio de Janeiro, cara. Canal Viajar Correndo. Só corre fora. Mas hoje decidiu dar uma moralzinha aí pro Rio, né, cara? Feliz, gente. Eu adoro correr. Eu treino aqui, fala sério. Porque é viajar correndo. Eu tenho que viajar pra participar das corridas. Só isso. Nada fechada por pura inveja. É um pedaço de bairro, é uma praça do Rio. Bom, estamos aí na corrida de São Sebastião. Fala, Cadu. Uma corrida. E aí? Como é que tá? Beleza? Uma corrida super tradicional aqui na cidade. Faz parte aí do calendário oficial aí de provas da cidade. Então, do dia 20 de janeiro é aberto oficialmente o calendário de corridas da cidade do Rio de Janeiro com a corrida de São Sebastião. Enchendo de horror quem passa. Ô cidade, ô menino, que me ardem de paixão. Eu prefiro que essas flechas. Meus amigos, mais de 5.000 participantes e literalmente tem um sol para cada um, cara. Ô menino, que me ardem de paixão. Eu prefiro que essas flechas. Meus amigos, tem que se hidratar, cara. Não dá pra vacilar hoje com a hidratação porque tá brabo. Que na cidade tranquila, sarada cada ferida. Então vamos lá, meus amigos. Com esse cenário aqui ao fundo, Pão de Açúcar. Ali, o obelisco. E aí, ô Joel aí. Pirata no vídeo do Cadu. Aí, Joel. O obelisco ali que é o monumento a Estácio de Sá, fundador da cidade do Rio de Janeiro. Fala, Cadu. E aí, legal, como é que tá? Legal, consegui a camisa. Show! Cara, Estácio de Sá entrou na Baía de Guanabara e fundou essa cidade. Cidade que se chama oficialmente São Sebastião, do Rio de Janeiro. No dia 1º de março de 1565. Então, Rio de Janeiro faz aniversário no dia 1º de março. Mas não é feriado nessa data. O feriado é hoje, dia 20, que é o padroeiro da cidade. Agora eu te pergunto, quem é São Sebastião, cara? Quem é esse mártir aí da Igreja Católica que se tornou um dos santos mais populares? Avião passando. É um dos santos mais populares aí da Igreja Católica aqui no Brasil. Bom, São Sebastião, cara, ele nasceu na França no século III e ele ainda é criança. Ele se mudou para Milão junto com a família. Os pais dele eram italianos, mas viveram um tempo na França. Ele nasceu lá e ainda criança voltou para Milão. E ele foi um soldado do Império Romano, cara. Só que nesse período, o Império Romano, ele perseguia os cristãos. E São Sebastião era cristão, cara. E era um cristão muito devoto. Só que o Império não podia saber disso, já que pela sua dedicação, educação e era muito polido ao tratar as pessoas, ele era um queridinho aí do imperador e se tornou comandante da guarda pessoal.
do imperador romano. Então, ele tinha muitos privilégios. O que acontece? Na calada, cara, da noite, ele ia até a prisão e ia converter ou dar uma palavra de ânimo para os cristãos que estavam presos, que seriam levados até o Coliseu para serem devorados por leões. Vocês devem conhecer da história. O Império Romano tinha essa prática. Então os caras estavam ali sentenciados à morte. E São Sebastião ia lá consolá-los, dar uma palavra de conforto, evangelizar. Até que um dia ele foi descoberto. E aí você vai descobrir o que aconteceu daqui a pouco. Então, como eu estava falando, São Sebastião ele foi dedurado aí, né? Porque estava evangelizando os presos. E aí então foi levado até o imperador. E o imperador, como gostava muito dele, cara, deu uma chance a ele. Falou: você nega a sua religião, você nega a sua fé, e você está perdoado. O que São Sebastião fez? Agradeceu gentilmente a oferta, mas não aceitou, cara. E ele foi sentenciado à morte com flechadas. Então ele foi amarrado junto a um tronco e recebeu diversas flechadas. Que a imagem aí, São Sebastião, é justamente a imagem dele preso a um tronco totalmente flechado. Só que, cara, ele foi abandonado lá, sangrando, apagado, e os guardas acharam que ele tinha morrido. Um tempo depois, Irene, hoje Santa Irene, ela foi lá retirar o corpo de Sebastião para poder dar a ele um sepultamento digno. E para surpresa dela, ele estava vivo. Ele não tinha morrido. Ela então levou ele para casa, cuidou dele, e ele se restabeleceu completamente. Bom, imagina aí você no lugar de São Sebastião. Eu pelo menos fico me imaginando, se eu tivesse sido sentenciado pelo imperador à morte com flechadas e tivesse conseguido sobreviver, o que eu ia fazer? Eu ia sumir. Mas ele voltou até o imperador, se apresentou diante do imperador e falou: tô aqui, tô vivo. O imperador novamente sentenciou ele à morte, e dessa vez não teve escapatória. Ele foi morto, espancado e jogado no esgoto que corria ao céu aberto de Milão. Loucura, né, cara? Loucura, loucura. Mas ele foi lá, cara. Foi guerreiro, enfrentou. Antes dele se apresentar, e aí, Silvio? Olha o Silvio ali. Antes dele se apresentar lá ao imperador, ele evangelizou mais pessoas. Então, ele foi um grande mártir aí da Igreja Católica. Cara, algumas mulheres recolheram o corpo dele do esgoto e deram a ele um sepultamento. E aí, apenas no século IV, com a conversão do imperador romano ao cristianismo, o túmulo dele foi trocado de lugar e ele se tornou então um grande mártir da igreja e um santo aí, um santo guerreiro, um desses santos que são símbolos de força, de perseverança e de fé. Tudo se transforme em vida. Ao longo dos séculos, então, São Sebastião foi se tornando cada vez mais popular na Europa. Em Portugal, ele era venerado aí pelos portugueses. E com essa devoção dos portugueses e a colonização dos portugueses aqui no Brasil, o santo acabou. Olha o Claudinho aí. Aí, ó, dá pra 10. O santo, ele acabou sendo trazido aí, a fé por ele foi trazida juntamente com os portugueses. O Rio de Janeiro, quando foi fundado em 1565, o rei de Portugal era o rei Sebastião, cara, que também era muito devoto. Tudo bom? Que também era muito devoto
de São Sebastião. Então a cidade acabou aí recebendo também o nome, né, de São Sebastião do Rio de Janeiro, por conta não apenas da devoção ao santo, mas também por conta do rei de Portugal. E o rei de Portugal, ele morreu em 1578 numa batalha no Marrocos, cara. Só que na verdade ele nunca foi encontrado, o corpo dele desapareceu. E aí surgiu-se uma grande lenda de que ele havia sumido, mas que ele iria em algum momento reaparecer. Por que isso? Então quando ele morreu, a gente não tinha um sucessor direto. E aí a coroa portuguesa foi parar na mão de quem? Na mão dos espanhóis, que foi o período da União Ibérica, que durou até 1640. Então a lenda sebastianina, ela dizia que o rei Sebastião, ele iria reaparecer em algum momento e ia restaurar o Império Português. Essa lenda foi trazida aqui pro Brasil também, cara. Influenciou algumas batalhas aí no sul do Brasil, e também uma batalha muito famosa, que é a Guerra de Canudos, cara. Então a Guerra de Canudos aconteceu no século XIX, e Antônio Conselheiro, ele pregava que o rei Sebastião, ele iria reaparecer, ressurgir e ia devolver o império da coroa portuguesa aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, no período da Guerra de Canudos, ele tinha acabado de se tornar um país republicano, era uma república. E aí os generais da república não deixaram isso barato. Como assim, cara? Um cara pregando que a república vai voltar, e foi lá e exterminou Antônio Conselheiro e seus súditos na Guerra de Canudos. Cara, tem 2 episódios aí dessa lenda sebastianina que me lembram alguns sambas. E como hoje, dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, é aberto também oficialmente o calendário de blocos de rua e festejos de carnaval aqui no Rio de Janeiro, eu trago esses 2 sambinhas que são muito legais, que falam dessa lenda. Então, primeiro, a Guerra de Canudos, samba da minha escola. Engraçado, os 2 sambas são de escolas que eu torço. Em Cima da Hora, samba de 1976, que é Os Sertões, cara. Então, samba para lá, marcados pela própria natureza, no Nordeste do meu Brasil, nosso solitário sertão de sofrimento. Então, vou colocar um trechinho. No sertão de sofrimento e solidão, a terra é seca, mal se pode cultivar, morrem as plantas e corta o ar, a vida é triste nesse lugar. E outro samba aí que traz uma lenda sebastianina é o samba da Mangueira de 1996. Então, lá em São Luís do Maranhão, nós temos uma lenda, cara, de que o rei Sebastião, São Sebastião não, o rei Sebastião, ele vive no fundo do mar. Ele tem um castelo de cristal e que ele aparece nas noites de lua cheia. Então, a Mangueira em 96 levou esse enredo para a avenida. Tem um sambinha bem legal que fala lá no fundo do mar tem um castelo que é do rei Sebastião. Lá que é bom. A tarde de Jamelão. Vou colocar aí também trechinho desse samba. Samba muito bacana. Do Brasil, vende numa rede de algodão que adormeça nas crenças do Maranhão. No fundo do mar, tem um castelo que é do rei Sebastião. Lá que é bom, tem mais diga que é segredo. Meu amor, eu tenho medo de brincar com a sombra. Quilômetro 9. E última coisinha aí é que o Brasil, cara, ele é um país colonizado por portugueses, que tinha aqui uns índios que foram trazidos escravos da África. Depois tiveram outras nações aí que vieram fazer parte da colonização do Brasil. Então, aqui a gente tem um sincretismo religioso muito grande, cara. Então, quando os negros africanos vieram com as suas crenças, passaram a conhecer os santos católicos, eles fizeram uma analogia, né, entre as características
dos orixás com os santos. E aí surgiu esse sincretismo. E aí, na Umbanda, cara, São Sebastião, ele é conhecido como Oxóssi. E Oxóssi é representado pelo arco e pela flecha. Justamente os elementos aí que são o símbolo da imagem de São Sebastião, ele flechado, apesar de não ter morrido com as flechas. Então Oxóssi, na crença africana, ele é o rei das matas, o rei das florestas, o rei da caça, é o que provê aí os alimentos, cara. Então, os alimentos sempre são representados com a figura de Oxóssi, porque é ele quem dá o sustento, quem dá a comida. E a lenda diz que Oxóssi, ele vive parte do ano no mar, no rio, né? Mar não, no rio, e parte na floresta. Então ele habita aí dois tipos de terreno, né? Bem diferentes. Então ele é um orixá muito valente, muito guerreiro, e que sabe guerrear diante de diversas frentes diferentes. Então, para você que é católico, viva São Sebastião. Para você que é da Umbanda, viva Oxóssi. E para você que não é de nenhum nem outro, cara, apenas respeite. Porque quando a gente respeita, a gente também é respeitado. É, cara, marco de fundação da cidade. Foi fundada a mão não, hein? Ó o visual. Tá ruim fundar uma cidade aqui? Tá nada. Ó, isso aí, ó. Boa, boa, Cadu, Ó, vamos lá, tô de férias, mas tô voltando semana que vem. O treinador, chegando no final, mais uma São Sebastião. Participei de diversas aí. Acho que não foi de todas, mas da maioria, cara. Então, chegando mais uma. Ah, final de prova sem meu parceiro, nada não é final de prova. Opa, tamo junto, sempre nas canelas. Valeu. Obrigado. Aí, ó. São Sebastião. Galera, eu falei com eles ontem que eles saíram na Globo. Eu falei, pô, dá moral pra Globo, não dá moral pro canal Corre Cadu, cara. Carlos e Lid, do Ouse Mudar. Bom dia, galera. Nós estamos aqui com o Cadu, muito gratos aí por esse momento. Bem, o Ouse Mudar é um conceito de estilo de vida, de ressignificar as nossas práticas, jogar para fora tudo aquilo que entulha e que nos empobrece. A gente vai buscar dimensionar a corrida, a saúde, a alimentação. Ouse Mudar é ressignificar a vida para ela ganhar sentido e ganhar significado. Esse é o objetivo, Ouse Mudar sempre, em tudo na sua vida. Ouse e acredite. Esse é o equilíbrio da vida, o equilíbrio. E os dois, cara, cada um perderam só 30 quilos. Então, estão aí, ó, fininhos, ousaram mudar. Então aí hoje são corredores, são exemplo aí pra todo mundo. Valeu, obrigadão. Galera, Agora vai Não quero falar. falar não, porque eu tive muita dificuldade de correr. Me conta aí. Fiz os 10 morrendo, andei mais do que corri. Tá gravando? Não, não Tá, pode tá, isso, tá. não pode. Ah, mas cara, Não, foi. hoje merecia andar. 10 nunca mais. Não, hoje mereci andar. Hoje brigar com ele, porque a gente nunca aparece. É a primeira vez que Tá esse cara vai me aparecendo, mostrar tá aparecendo, no vídeo. tá aparecendo. Não curto mais, muito menos compartilho. Vira hater. Agora vira hater. É, aqueles dislikes que tem, ó. Isso aí, ó. Acabou, galera! Fim de São Sebastião. Tá aí a medalhinha. A corrida foi show, mas o calor, cara, foi insuportável. Foi difícil pra caramba pra correr, mas conseguimos aí fechar. Pacezinho de leve, né? Tô voltando aí a correr agora. Então tava de férias, corri lá o treino da Roca, corri a corrida de Nova Iguaçu semana passada. Só que assim, ainda não treinei durante a semana, só tô vindo nas provas. A partir de segunda-feira voltam os treinos, volta tudo ao normal. Então nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, é tudo canal Corre Cadu. Também se inscreve aí no canal e ative o sininho, que toda vez que tiver um vídeo novo você será notificado. Feriado, sol, então vamos lá curtir um pouquinho aí o restante do dia. Valeu, galera, um abraço, fui!